Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo nós vamos mostrar um aplicativo chamado Enclosed. Esse aplicativo basicamente serve para você compartilhar mensagens, arquivos e outras coisas de modo unânime, seguro, na qual vai ter encriptação entre o usuário que está mandando essa mensagem e o usuário final, sem que o servidor saiba o que está sendo transmitido, e desse jeito você consegue enviar essas mensagens, arquivos totalmente seguro, em um modo totalmente minimalista. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando eu começo a falar de um aplicativo para compartilhar mensagens e arquivos, a primeira coisa que o pessoal vai pensar vai ser o WhatsApp. Porém, esse arquivo é um pouco diferente, esse programa é um pouco diferente, porque ele consegue mandar mensagens, consegue mandar arquivos do mesmo jeito, totalmente encriptados, totalmente self-host, na qual com aquele link específico você consegue acessar esses arquivos, sem aquele link você não consegue descobrir ou não consegue localizar essas informações. Por isso mesmo que é interessante você usar isso se você quiser compartilhar de uma casa para outra alguns arquivos, umas mensagens e você não quer que ninguém descubra sobre isso. Então, para você entender um pouco mais sobre arquivo ou desse aplicativo, nós vamos vir aqui no meu computador, na qual nós vamos entrar na página do GitHub desse aplicativo específico. Se vocês virem aqui na minha tela, agora nós vamos ver um pouco das informações que tem. Esse arquivo ou esse aplicativo foi atualizado há 2 semanas atrás, na qual a ideia dele é Enclose, Send Private and Security Notes. Então você tem uma visão bem simplificada para você conseguir mandar mensagens. Basicamente você não teria administrador, você não teria usuários, você tem essa página na qual você pode escrever o que você quiser, você pode definir senha ou não se você achar interessante e você pode criar ou adicionar arquivos dessa pasta. Desse jeito você consegue enviar e você consegue receber essas informações. Qual que seria uma das vantagens do aplicativo? Ele teria end-to-end encryption. Significa que ele vai criar um código na qual só o usuário inicial e final teria acesso às informações. Se não tivesse código específico, praticamente você não tem acesso às informações. Além do mais, você pode adicionar arquivos e notes ou informações nessa página, na qual você consegue compartilhar de modo super seguro. Você tem zero knowledge, ou seja, o servidor não tem acesso às informações ou aos notes que você mandar, então seria um sistema totalmente seguro, na qual ele não gravaria recordes do que foi mandado, quem acessou e quem não acessou. Você tem basicamente algumas outras informações que você pode configurar. Vamos supor que você queira criar usuários, você queria criar algumas outras coisas, você pode fazer. Essa página é super minimalística, que eles falam que é basicamente isso, é uma página só e nessa página você consegue fazer absolutamente tudo o que você precisaria fazer ou que você gostaria de fazer. Além do mais, ele teria a opção de fazer autenticação, como falei, criar usuários e senhas para você acessar se por acaso você quiser. Você tem a possibilidade de fazer o self-host, então você pode hospedar tudo no Raspberry Pi ou no teu computador em casa ou no seu servidor em casa e você poderia utilizar esse sistema. Mas antes de a gente começar a utilizar esse sistema ou pelo menos tentar entender como que ele funcionaria, vamos dar uma olhada nesse aplicativo para ver se realmente seria alguma coisa que você gostaria de fazer. Para fazer isso, nós podemos vir aqui no nosso demo, na qual teria essa página e aqui seria o nosso aplicativo. Se você instalar no seu servidor, vai ser uma visão mais ou menos desse jeito. É uma página assim, na qual você poderia colocar todos os notes, então se teste de Note 1, vamos falar. Eu poderia definir senha ou não, vamos supor que eu queira digitar uma senha aleatória, eu posso digitar essa senha, ou posso fazer com que ele gere uma senha aleatória para mim. No meu caso, não vou deixar essa senha, por causa que eu quero mostrar como funciona para o usuário com senha e sem senha. Depois disso, eu posso definir qual seria o tempo que esse note está disponível, por 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês. Poderia adicionar alguns arquivos, se eu quiser fazer o upload de uma imagem, ou upload de alguma coisa que eu quiser mandar nesse note, eu posso fazer. E agora, eu clicaria Create Note. Uma vez que você criou o note, ele já vai criar
um código, na qual é um código bem grande, porém esse código é utilizado para encriptação. Então se eu copiar esse link, se eu colar essa informação aqui, ele já apareceu o note que eu tinha colocado e eu posso criar um novo note e assim por diante. Então vamos supor que eu vou fazer o mesmo teste 1, 2, 3 e vou colocar a senha 1, 2, 3, vamos supor. Desse jeito, se eu colocar criar note, ele vai me dar o meu link do mesmo jeito. Se eu vir aqui e copiar por cima, ele vai pedir minha senha. Então eu posso colocar assim 1, 2, 3 e agora eu teria acesso a esses arquivos. Mesma coisa para se por acaso você quiser fazer o upload. Outra coisa que você poderia fazer também, vamos clicar New Note e você poderia colocar Delete After Reading. Então vamos supor que eu digitei alguma coisa, criei esse note, copio, venho aqui, leio ele. Eu falei perfeito, eu acabei de ler, vamos fechar, vamos voltar nessa página e vamos abrir uma nova página, vamos tentar abrir e agora não existe mais. Você já leu esse arquivo, essa página uma primeira vez, então basicamente ele não existe mais. Então você pode fazer com que quando a pessoa leu, não tem mais acesso a essa informação. Tendo isso em mente e gostando desse aplicativo e achando interessante, o que você pode fazer? Você pode instalar esse aplicativo. Para isso, nós vamos voltar aqui na página do nosso GitHub e nós vamos poder vir aqui como self-host. Se a gente vir como self-host, ele vai dar um pouco das informações para com que eu possa utilizar ou possa instalar esse aplicativo. Para instalar esse aplicativo, ele fala que você precisa ter um Docker, o que nós vamos ter nesse caso. E além do mais, nós vamos estar utilizando o Portainer, então não só o Docker. Ele fala algumas informações, essas informações não são tão necessárias nesse momento. E ele fala que você pode rodar como Docker Run. Eu quero rodar como Docker Run? Não, eu não gosto de rodar do Docker Run, porque eu sempre posso utilizar como Docker Compose. Além do mais, nós podemos ver aqui e basicamente ele fala todas as informações. O que eu quero? Eu quero voltar agora na página do GitHub e quero vir exatamente nessa opção de Docker Compose. Se eu clicar aqui em Docker Compose, ele vai dar meu Docker Compose. Eu posso vir aqui, copiar isso e eu posso abrir o meu Portainer para fazer essa instalação. Uma vez que o nosso Portainer estiver aberto, nós vamos escolher o nosso servidor e nós vamos vir aqui na parte de stack. Aqui na parte de stack, nós vamos clicar para criar um novo stack. Vamos colar aquela informação inicialmente copiada e nós vamos definir o nome desse stack. No meu caso, vou colocar o mesmo nome no meu aplicativo e agora eu teria todas as informações. Eu estou utilizando a porta 8787? Não. Então posso deixar essa mesma porta. Aqui seria o volume, porque esse aplicativo não deve gravar nenhuma informação no nosso servidor, então nós não temos a necessidade de utilizar um caminho absoluto, porque isso vai criar arquivos temporários e depois ele vai ser deletado. Por isso mesmo que eu vou deixar diretamente nesse volume, em Close Data, que seria um volume no meu Docker, porque eu não preciso fazer backup desse aplicativo. Então, nós basicamente deixamos desse jeito. Sim, porém, se você quiser fazer algumas outras configurações, você pode. Quais são essas outras configurações que nós poderíamos fazer? Então, se a gente voltar aqui na página do GitHub, nós vamos voltar nessa página inicial e vamos vir aqui no Self-Host. Se a gente olhar aqui, ele teria a parte de configuração. Se a gente clicar em configuração, ele vai dar um monte de variáveis, que significa todas as variáveis dentro da opção de Environmental. Então, basicamente, aqui no meio estaria Environmental e se por acaso você adicionar essas variáveis, ele vai fazer algumas configurações diferentes. Porta, nós podemos modificar, nós podemos colocar como Serve API, nós podemos colocar como um servidor inicial, máximo de encryption keys, e nós podemos ir com storage drive, storage, public base URL, vamos supor que eu queira utilizar depois esse barra como encrypted, em vez de usar o próprio Proxy Manager ou Cloudflare, nós podemos usar desse jeito. Nós podemos pedir para fazer autenticação, então nós podemos colocar uma senha especial para conseguir acessar esse aplicativo. Nós podemos colocar a duração de autenticação e por fim nós podemos criar o nosso usuário. Lembre, se por acaso você criar o usuário e você quiser garantir que essa senha está segura, nós vamos ter que clicar nesse Generator e vamos supor que eu digito alan@sauber.com and test 1, 2, 3. Então vamos supor que eu digito alan@sauberlab.com e daí aqui seria minha senha. Ele vai aparecer esse nosso hash
Então, não tente digitar lá usuário e senha, do mesmo jeito que ele poderia estar comentando aqui, porque você precisa ter tua senha como #1, #2, na qual estaria encriptada essa senha. E daí você poderia colocar tudo aqui na questão do environmental, se você quiser usar o Docker Run, ou você pode criar do mesmo jeito utilizando o Docker Compose. Como que nós podemos fazer para Docker Compose? Se por acaso você não souber criar esse environmental, você pode vir aqui, copiar essa informação, e você pode vir nesse aplicativo chamado Composerize e pode colar ele, e agora ele apareceu como você poderia fazer essa configuração. Então se vocês olharem, ele simplesmente, a diferença, ele apareceu o environmental e o nosso origin. Então nós podemos utilizar esse mesmo tipo de configuração. Environmental e agora nossos aplicativos. Configuração 1, 2, 3, 4 e nossa informação depois da configuração. Mesmo assim, eu não vou fazer isso porque eu quero uma versão mais fácil. Então por isso mesmo eu vou deixar essa versão sem nenhuma configuração. E agora eu posso vir aqui no final e posso colocar Deployed Stack. Essa parte do Deployed Stack vai demorar alguns minutinhos até ele terminar de configurar tudo, então nós vamos esperar. Uma vez que ele apareceu o deploy completo, então nós podemos vir aqui no nosso aplicativo chamado Enclosed. Nós vamos vir aqui, ele já está rodando sem problema nenhum, e agora nós podemos clicar nessa página 8787. Uma vez que abriu essa página, ele vai aparecer essa informação que essa conexão não está segura. Porque ele quer ser um aplicativo seguro. Se por acaso você estiver utilizando as portas internas, ele não vai funcionar. E se a gente tentar colocar qualquer informação e criar note, ele não vai permitir. Por quê? Porque você obrigatoriamente tem que ter o certificado SSL. Então, você tem que expor esse aplicativo externamente. Você não vai conseguir usar esse aplicativo, vamos supor, dentro da sua network, da sua rede, porque você tem que expor esse aplicativo para a internet, daí você conseguiria acessar esse aplicativo. Por isso mesmo que nós vamos fazer, nós vamos utilizar o Cloudflare Tunnel para criar esse aplicativo. E eu já tentei fazer para adiantar um pouco essa etapa e já criei no meu próprio site, no cyberlab.com, um aplicativo chamado Note. Então se eu vim aqui, eu já criei utilizando aquela parte específica, 8787, utilizando Cloudflare. Agora esse aplicativo não está aparecendo mais essa informação. O que significa? Se por acaso eu quiser e colocar create, agora eu poderia utilizar, a diferença é que ele estaria usando o meu webpage chamado cyberlab.com. Outra coisa que nós podemos fazer, nós podemos ver essas informações aqui de cima. Se a gente vir aqui, nós temos acesso a informações, suporte e assim por diante. Nós podemos utilizar algumas línguas específicas. Vamos supor que eu queira utilizar em francês ou em espanhol, eu posso criar tudo em espanhol e francês. Mesmo assim, nós vamos deixar em inglês. Então, se eu quiser colocar uma padrão específico, eu posso definir aqui, vamos supor que eu quero na Light Mode ou Dark Mode para utilizar. Ele simplesmente estaria mudando a nossa cor. Se a gente clicar aqui, ele vai diretamente no site do GitHub desse aplicativo. Basicamente isso, esse aplicativo é super simples e super poderoso para se mandar mensagens totalmente encriptadas. A única coisa que eu sugiro é você não deixar esse site exposto, ou pelo menos colocar um pouco mais informação nesse site, porque qualquer pessoa poderia utilizar esse. Se você não configurar teu usuário e senha, basicamente qualquer pessoa poderia acessar esse aplicativo e começar a mandar mensagem utilizando o seu servidor para isso. Então, se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.